Olá! Hoje nós vamos para a nossa terceira aula de literatura, falando hoje sobre gêneros literários e suas especificidades. Bom, antes de nós entrarmos propriamente em cada um dos gêneros literários, vamos ver quem foi que estabeleceu essas categorias de gêneros. Bom, na Antiguidade Clássica, Aristóteles também já estudava a literatura, embora a literatura naquela época ainda não era dividida como nós a temos hoje, muitas das vezes até desvinculada da língua portuguesa. A categorização aristotélica dos gêneros literários, ela vai se dividir em gênero lírico, gênero dramático e o gênero épico, que hoje em dia já não se escreve mais. É muito raro ter uma escrita no gênero épico. Esse gênero épico foi desenvolvido para as narrativas. É o que nós temos hoje lá nos romances, ok? Então, nós temos aí essa categorização aristotélica em gênero lírico, dramático, épico, narrativo. Mas qual é a importância disso tudo? Para que eu preciso dividir a literatura, as escolas literárias, os movimentos que foram feitos nas escolas literárias, os escritos dessas escolas em gêneros? Bom, o gênero literário ele foi dividido para nos dar melhor, para nos dar um melhor entendimento dos textos. Por quê? Alguns têm semelhanças idênticas, outros um pouquinho parecidos. Então, isso vai mostrando, esse é do gênero lírico, porque tem tais características. Porque é dividido em versos, estrofes, é ritmado, tem uma melodia. Então, esse é do gênero lírico. Bom, esse texto aqui já vai ser do gênero dramático. Por quê? Porque ele é uma peça teatral, eu posso encená-lo, eu tenho aqui tudo que vai caracterizar o gênero dramático. O gênero narrativo ou épico vai contar uma história. Então vamos seguir à frente aí já sabendo que Aristóteles foi aquele que desvinculou, né? Aquele que dividiu, melhor dizendo, os gêneros literários em três partes. Bom, aí nós vamos ter aí duas escolas literárias que mais para frente vocês vão ouvir falar delas. No romantismo, nós temos a subdivisão de regras do gênero, que mistura, ao mesmo tempo, a característica de formas literárias bem diferentes. Surge assim os romances contendo trechos de cartas, poemas com diálogos dramáticos, peças com longos trechos narrativos. Então, o romantismo ele vai fazer uma mistura dos gêneros literários. Já no modernismo, ele vai também trazer essa ruptura de fronteiras com os gêneros entre os gêneros literários de uma forma mais radical, né? Vai trazer notícias de jornais, listas de compras, bulas de remédio, tudo isso à literatura. Olha aí, nós temos aí um poema que muito bem nos exemplifica. Poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era corredor de feira livre. Perdão, João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar, 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Manuel Bandeira, né, que escreve esse poema aí. Então ele traz uma notícia de jornal em forma de poema. Isso é o modernismo já quebrando aí com todos os cânones da literatura. Isso vocês vão ver um pouco mais para frente, mas é bom a gente ver como isso funciona já com os gêneros literários. Bom, agora vamos começar nos gêneros propriamente ditos, né, separadinhos.
Gênero lírico. Qual é o gênero lírico? O que é? Ele vai ter a forma e a composição, a forma composta por versos e estrofes. São, mais propriamente dito, os poemas. Então, quanto ao som, eles vão ter ritmo, vão ter rimas, vão ter paralelismo. Quando a gente chega no modernismo, a gente vai ver que o ritmo já não se importa muito, e nem as rimas, mas eles vão estar ali em versos e estrofes. Quanto à forma, o poema ele é enxuto e apresenta pouca redundância de informações, poucas informações. Quanto ao conteúdo, há poemas sobre os mais diversos temas, envolve a temática maior das emoções, da subjetividade, da visão do mundo daquele que fala no poema. E aquele que fala no poema não é o poeta, e sim o eu lírico, a presença do eu lírico. Então, o poema ele vai ter vários temas e vai envolver principalmente as emoções. E aí surge aquela grande dúvida, né? Poema ou poesia? Poema é poesia? Poesia é poema? O que é isso? São coisas diferentes? Vamos ver aí. O poema é a parte física, é o escrito em versos e estrofes. E quando a gente encontra lá, né, às vezes uma única estrofe, às vezes um único verso ou apenas dois versos, né, isso é o poema. Agora, e poesia, o que é? A poesia é um substantivo abstrato que nomeia a propriedade estética dos textos literários em geral. O que quer dizer isso? É o sentimento expresso pelo eu lírico. Então, nós vamos ter a poesia em vários textos que não são poemas. Um exemplo é Iracema de José de Alencar. É um romance do romantismo que é repleto de poesia, que pois ali traz os sentimentos de Iracema, de Martim, todo um conflito e traz uma magia ali. Outro exemplo, O Pôr do Sol, que ele tem poesia, mas não é um poema. Vamos ver aí o que Wilton Lazarotto escreve sobre o pôr do sol. A cada pôr do sol, um horizonte. A cada amanhecer, uma nova inspiração. A cada sorriso, uma nova alegria. A todo instante, uma nova emoção. Nós vemos aí um exemplo de poema que contém poesia. Gênero dramático. Bom, o gênero dramático ele é composto para ser encenado, ou para o teatro ou para a TV. Ele vai trazer informações como os atores têm que ficar, ele vai dizer quantos atores, vai trazer quais são os cenários, né, como que deve ser o cenário, e a caracterização tanto dos cenários quanto dos personagens. Vocês podem ver aí ao fundo, né, um teatro grego, né, as ruínas do teatro grego, porque o gênero dramático ele é muito antigo. No gênero dramático não há a presença de um narrador e nem de um eu lírico como lá no gênero lírico. Bom, no gênero dramático nós vamos ter o dramaturgo, que é o autor do texto, e o diretor, que é quem dirige a peça teatral ou a novela televisiva. Então, um é diferente do outro. Um dramaturgo pode ser diretor ou vice-versa, mas isso não quer dizer que o diretor seja dramaturgo, ok? O texto dramático pode ser também uma peça, pode ser uma peça com vários autores ou com apenas um ator, que se chama monólogo. Nós vamos ter aí muitos monólogos, né, para ser interpretado por apenas um ator. Ok, gente? Podemos passar então para o gênero épico ou narrativo. O gênero épico da Antiguidade Clássica era escrito em versos, como por exemplo nós temos aí Odisseia e Ilíada de Homero, que eles foram escritos em versos.
E no Renascimento nós vamos ter como exemplo os Lusíadas de Camões, que é também um grande poema contando a epopeia, a aventura e as desventuras de Vasco da Gama, que não é o time, hein? Mas sim uma grande personalidade portuguesa. Com o tempo, esse gênero ele vai se desenvolver, ele se desenvolveu para a narrativa que nós temos hoje, que são os romances, as novelas, que não são as televisivas, tá? Os contos. Então, o gênero épico evolui para o gênero narrativo.